Vamos voltar a falar de combate à violência contra a mulher? Ontem, o presidente Lula fez um discurso muito inflamado, muito indignado durante um evento em Pernambuco, depois da repercussão dos últimos casos que configuram uma epidemia de ódio às mulheres que resulta em tantos crimes que a gente tem noticiado diariamente nos últimos dias. Hoje, o presidente Lula voltou a falar sobre o assunto. Eu resolvi assumir a tarefa de tentar criar uma mobilização de homens nesse país. Então nós, homens, vamos ter que criar juízo, criar vergonha, nos educar, sabe? E ao invés de ser violento contra a mulher, a gente tratá-la com respeito. O que não dá é para você aceitar como normal um cidadão achar que ele tem direito sobre a companheira dele, que ele pode bater, que ele pode espancar. Não, eu acho que nós precisamos juntar todos os homens de bem nesse país, todos. É uma campanha de homem para homem. Então eu tô, só para você ter ideia, como presidente da República, eu vou fazer um movimento dos homens de bem nesse país contra a violência contra a mulher. Até ontem eu disse no começo, olha, quem bater mulher não precisa votar em mim. Quem bater mulher não precisa votar em mim. Essa mão que bate uma mulher não precisa votar em mim. Porque é uma vergonha alguém ser violento. Todos os dias, pelo menos 10 mulheres são violentadas. 4 delas são mortas por dia nesse país. São crimes de gênero, feminicídios ou tentativas de feminicídios com características cada vez mais cruéis, em que os feminicidas são movidos pelo ódio, como a gente tem discutido aqui também, como apontam, por exemplo, as promotoras do Ministério Público que lidam com esse assunto há muitos anos. Na segunda-feira a gente ouviu aqui a doutora Valéria Escarance, ou a Silvia Chaquian, também promotora do MP de São Paulo, que falou no podcast Café da Manhã da Folha essa semana. Bom, trata-se de uma epidemia de ódio às mulheres que resulta em violência real, em morte de mulheres por serem mulheres. Muito bem. Apesar do discurso inflamado do presidente, o governo Lula usou só 15% do valor destinado ao Plano de Ação ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Um plano que foi lançado em 2024. De acordo com um levantamento feito pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, o plano teve cerca de 1 bilhão e 400 milhões alocados ao longo de 2024 e 2025. Mas só 14,7% desse valor foi usado até agora. Essa foi uma estimativa preparada pela Consultoria de Orçamento do Senado. Nós fomos ouvir a senadora Mara Gabrilli. Detectamos falhas que explicam esse cenário. Falta de integração de dados sobre violência. Os sistemas não conversam entre si. Há desigualdade na rede de proteção. E falta ainda os profissionais capacitados. E é assim que a gente chega à triste realidade de 4 mulheres mortas por dia no Brasil. O governo precisa transformar discurso em ação, precisa executar orçamento. A não execução de orçamento num tema tão urgente, tão sensível, é um atestado de incompetência. Esse relatório mostra que o orçamento contempla 73 ações distribuídas em 3 eixos estruturantes e um eixo que perpassa várias pastas, um eixo transversal. E são ações, sobretudo, de prevenção e educação. Não há ações de repressão. Bom, o que a gente sabe na prática? Que sem dinheiro não dá para desenvolver ação. Eu fui buscar um texto que eu escrevi em Universa, em 2022, quando eu era colunista, depois de um levantamento que mostrava que o governo da época, era o governo Bolsonaro, tinha cortado 90% das verbas destinadas ao enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse texto, eu ouvi parlamentares da bancada feminina de vários partidos, de espectros políticos diferentes, criticando justamente a falta de dinheiro para executar ações. Bem, o dinheiro destinado ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos para a Proteção das Mulheres, em 2020, era 100 milhões e 700 mil, o primeiro orçamento inteiramente elaborado por Bolsonaro. Caiu para de 100 milhões, 30 milhões e 600 mil em 2021. Em 2022, eram apenas 9 milhões, de acordo com dados da pasta à época. Muito bem, se a gente seguir a linha do tempo, no governo Lula, as políticas voltadas ao combate à violência contra a mulher voltaram a ter atenção, voltaram a ter mais dinheiro.
ainda assim, como mostra o relatório elaborado pela senadora Mara Gabrilli, de maneira insuficiente. O valor previsto para o Ministério em 2025 chega a quase 326 milhões, dos quais apenas 273 milhões foram efetivamente empenhados na pasta até agora. Eu fui atrás do Ministério das Mulheres, estamos aqui perguntando à pasta, à ministra Márcia Lopes, por que esse dinheiro não foi aplicado? Tanto o orçamento destinado ao Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, como o orçamento geral da pasta. Para entender exatamente quais são os problemas, quais são os entraves, a gente segue aguardando uma resposta do Ministério. E, para terminar, importante, para enfrentar o problema, gente, tem que fechar a torneira da violência contra a mulher. E a torneira hoje é digital. É na internet que teorias de ódio às mulheres se proliferam, capturam cada vez mais meninos e garotos, como a gente se chocou ao perceber na série Adolescência. O discurso de ódio digital se transforma em episódio de violência real. A gente tem noticiado feminicídios todos os dias. Sobre isso, tem um movimento de pressão para a criminalização da misoginia, algo equiparado ao crime de racismo. A ideia seria uma punição com caráter pedagógico. O que os nossos congressistas estão esperando, pessoal? Quantas mulheres mais vão ter de morrer a partir do livre discurso de ódio nas redes contra as mulheres para que se faça algo sobre isso? Por fim, e não menos importante, um grande ato está sendo organizado por mulheres de todo o país que desde segunda-feira têm se articulado para ir às ruas, muitas das quais são alvos frequentes de misoginia e de ódio de homens na internet. As informações sobre esses atos, que vão acontecer em várias cidades do país inteiro, nesse próximo domingo, dia 7, estão lá no perfil do Instagram, @LevanteMulheresVivas.